Bom dia a todos, cumprimento aos eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados, partes, servidores presentes. Está aberta a sessão, aprovada a sessão, a ata da sessão anterior. Anuncio que serão, anuncio que será adiado um único pedido de vista, que é o processo 600275. É o item 1.1 da pauta eletrônica. Então, fica adiado, incluída, portanto, na primeira sessão subsequente. Doutor Antônio Peleja, nós temos aquela questão administrativa da relatoria de Vossa Excelência, tem esse fato novo, né, da AMB, com a impossibilidade da participação da desembargadora Marilson. Parece que é esse o relato dos autos, né? Eu passo a Vossa Excelência apenas para que faça referência com relação a esse fato, até porque o doutor Iali também se encontra presente. E, então, Vossa Excelência tome as deliberações. Então, sobre julgamento, recurso administrativo, indeferimento do pedido de reconsideração, processo administrativo, juiz eleitoral, pedido de suspensão da contagem de biênio, usufruto de licença maternidade, 51ª Zona Eleitoral, Cuiabá. Senhores membros, o que ocorreu após a sessão? A AMB, ela ingressou com um pedido de ingresso no presente feito, tá? E justamente pela envergadura do interesse que está sendo objeto de discussão, e a AMB, ela objetiva a defesa das garantias e direitos dos magistrados. E a relatora do processo, a desembargadora Marilson Andrade Adário, ela deferiu o pedido da AMB em face à sua legitimidade nesses autos. E o que ocorreu? A eminente relatora, ela solicitou ao presidente do tribunal a presença na sessão de continuação do julgamento, informando ainda que estará ausente na sessão de hoje e também na sessão de quinta-feira. Então, o que ela quer? Ela quer a presença dela no julgamento. Então, vai ser na próxima semana. E o meu mandato ele termina aqui agora, na quinta-feira. Tá? Então, como já foi decidido, a única coisa que cabe ressaltar, né, doutor Iali, o processo está empatado, 3-3. O doutor Iali pediu voto, ele já tinha proferido julgamento, mas ele pediu voto, pediu vistas, tá? E o que resta a fazer? Ele vai ter que expor o voto dele e provavelmente haverá um pedido também de arguição oral, né, de sustentação oral por parte da AMB. Mas então fica adiada aqui essa sessão. Eu só gostaria de fazer uma pontuação, senhor presidente. O que acontece? Em face à envergadura desse caso, que ele não se limita ao caso concreto, não se limita interpartes, envolve também um poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, na edição de suas súmulas, e toda aquela questão que eu já pontuei, que seria um ativismo judicial, eu gostaria de formular um pedido de orientação à presidência do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema, em abstrato, sobre a possibilidade de pedido de suspensão de mandato em caso de licença maternidade do titular da zona. E prorrogação. É porque ele não está. Por isso que eu falei que e o doutor Iala não está presente. Então, fica adiado, então, senhor presidente. Então, fica adiada, retorna a presidente Vossa Excelência. Vamos dar sequência à pauta jurisdicional. Há um processo em andamento com um pedido de vista, o 2.1, processo 20.880. É o recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada a agente público, propaganda política, propaganda institucional, abuso de poder político,
ou de autoridade Itiquira, 10ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Ministério Público Eleitoral, também recorrente Humberto Bortolini e Antônio Joaquim Gonçalves. Recorridos são os mesmos, e o Ministério Público Eleitoral, evidentemente. A relatoria do doutor Antônio Peleja. Na sessão passada, pediu vista dos autos o doutor Sebastião Monteiro, não é isso? O relator havia dado parcial provimento, o doutor Bortolucci havia acompanhado o relator, pediu vista do doutor Sebastião Monteiro, o quarto vogal, o doutor Jackson, negou o provimento ao recurso. Os demais, também o desembargador Sebastião Barbosa acompanhou parcialmente o relator. Há, então, pedido de vista do doutor Sebastião Monteiro e aguardam o doutor Fábio Henrique e essa presidência. O relator, Vossa Excelência, então, doutor Sebastião, com a palavra. Bom dia, eminentes pares, advogados aqui presentes, representantes do Ministério Público Eleitoral. Pedir vista para fazer uma análise mais detida, o caso é um processo físico e da relatoria do doutor Peleja, e trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral, né? Não apresentei voto escrito. Consta voto escrito? Não, né? E nessa ação de investigação judicial eleitoral, busca-se a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito, né? E também a declaração de inelegibilidade por conduta vedada e abuso de poder político, né? Os fundamentos veiculados, uma publicidade institucional de forma irregular, uma execução do programa social, habitação social em parceria com o Poder Judicial, também em desrespeito da legislação, a execução do programa social Viver Melhor no Meu Bairro, também em desrespeito à legislação, e a utilização de logomarca, né, de gestão infringindo regras constitucionais e a legislação eleitoral, né? Segundo o Ministério Público, essas condutas provocaram desequilíbrio no processo eleitoral da comarca de Itiquira. Eu peço a compreensão do eminente relator, doutor Antônio Peleja, e desembargador Sebastião Barbosa e doutor Bortolucci, mas já de plano noticio que vou acompanhar integralmente a divergência apresentada pelo Dr. Jackson Coutinho, mantendo a sentença de origem, porque, eminente relator, após um cuidadoso exame das provas carreadas aos autos, não consegui vislumbrar no presente feito um desequilíbrio capaz de provocar uma posição de vantagem do recorrido. As condutas praticadas pelo recorrido merecem, a meu sentir, dentro de uma aplicação, uma dosagem de reprimenda aqui do Poder Judiciário, merece, sim. Mas penso eu que a magistrada que oficiou na instância de origem foi precisa no sentido de aplicar multa para aquelas condutas passíveis de reprimenda aqui do Poder Judiciário. Eu também, eminente relator, penso que no atual momento onde nós estamos, já às vésperas do processo eleitoral municipal, uma
uma cassação, além de, no meu sentir, com todo respeito àqueles que divergem da minha opinião, é uma resposta essa seria a palavra, talvez, desproporcional aos fatos que lá ocorreram, né? Eu vejo aqui que a publicidade institucional, que fora um dos fundamentos utilizados pelo Ministério Público após conferência da página 88, 89, inclusive tem uma certidão do próprio Ministério Público, onde a suposta publicidade institucional ela não estava estampada na página virtual da Prefeitura do município. Após um processo de busca, 3 etapas, que se achava, que se localizava a suposta publicidade institucional. Então, quando você abria a página da Prefeitura de Itiquira, não aparecia absolutamente nada, nenhuma publicidade institucional de eventos que poderiam caracterizar e gerar um desequilíbrio no processo eleitoral. Aquilo me pareceu como referências de atos, inclusive pretéritos, de desenvolvimento e dando publicidade à própria sociedade do que realmente ocorria. Então, eu não entendi que é caso que caracterizava uma propaganda ostensiva. Então, penso que seria mais adequado, nesse caso, a aplicação de multa. Esse é a primeira análise. No caso da execução do programa social, habitação social em parceria com o Poder Judiciário, salvo engano, foram 30 casas construídas de madeira. E essa parceria, esse programa social, foi uma parceria realizada, inclusive, com o Poder Judiciário. No caso, eram madeiras que estavam sem utilização nenhuma, que foram apreendidas. E, no curso da gestão, foi desenvolvido um programa social com o próprio Poder Judiciário chancelando para dar uma utilidade, um fim a essas madeiras que estavam ali até sujeitas a deterioração. Então, aqui nesse capítulo, não houve, foi unânime, né? Inclusive o parecer do próprio Ministério Público também não entendeu que houve aqui conduta vedada. Com relação à execução do programa social Viver Melhor no Meu Bairro, né, aqui o doutor Peleja e o desembargador Sebastião Barbosa manifestaram, fundamentaram no sentido de cassar também, porque não houve, segundo o entendimento dos eminentes pares, lei específica e execução no exercício anterior. Mas, nesse caso, assim, numa votação, inclusive, que foi unânime por esta corte, no caso aqui da Várzea Grande, nosso município vizinho aqui, eu entendi e o entendimento foi agasalhado por todos, que, dadas as características, não havia necessidade de uma lei específica, porque as ações que estavam sendo praticadas pela Prefeitura eram as ações rotineiras da pasta de Secretaria de Assistência Social. E, assim como aqui no caso da Várzea Grande, essas ações estavam contempladas na lei orçamentária anual e uma lei municipal, número 707, de 2011, que também dispõe sobre critérios de benefícios eventuais assistenciais.
Então, neste capítulo aqui também eu fundamento e não reconheço aqui a prática de conduta vedada. E peço só a paciência, principalmente o Dr. Fábio aqui, que ainda não votou e não teve, acredito eu, porque o processo é físico. Nesse capítulo aqui, Dr. Fábio, eu faço questão de ler aqui um termo de comparecimento à audiência extrajudicial em que a senhora Joana Dark Barbosa, servidora ocupante do cargo efetivo de assistência social daquele município, atendendo a notificação, no caso aqui do Ministério Público, compareceu à promotoria em relação ao programa social Viver Melhor o Meu Bairro. Então, vou sintetizar aqui, ela sequer considera como um verdadeiro projeto, porque não ficou definido, bem estruturado, foi simplesmente uma ideia que surgiu na Secretaria de Assistência Social e a depoente, no caso aqui uma servidora efetiva do município, fez uma proposta no papel afirmando que o objetivo era deslocar os serviços da secretaria para que a população pudesse conhecê-los. Não seria, portanto, um projeto. A proposta era fazer a cada 3 meses em um bairro diferente, que fizeram 4 visitas, apenas 4 visitas. Os bairros Jardim Planalto, Santo Antônio, bairro Goiás e bairro Arco-Íris. Nesse último bairro não houve grande procura porque a ação não foi muito programada e ficaram só um turno, que falavam de serviço, do programa Bolsa Família e demais serviços permanentes da Secretaria Social. Houve corte de cabelo e esse corte de cabelo fora realizado por um, no caso aqui, eu vou ipsis literis, por um rapaz que está prestando serviço para a prefeitura por determinação judicial. Aí fui checar para ver qual que é a determinação judicial. Ele estava em cumprimento de pena. Sim, está nos autos. E nesse mesmo programa, houve doação de mudas e plantas, desembargador Sebastião, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Nessas ações, o que foi feito para a população a título de benefício econômico foi essa doação de mudas e corte de cabelo. Houve registro pela Secretaria Administrativa da Gestora da Assistência Social sobre o quantitativo de pessoas atendidas, mas não era um grande público-alvo. Cerca de, no máximo, 50 pessoas por evento. Eu fiz questão de ler esse termo de declaração porque revela a falta de estrutura do município em estar patrocinando essas ações sociais. E foi o ponto nevrálgico de toda a discussão. De todos os capítulos que fundamentaram o pedido de cassação veiculado pelo representante do Ministério Público da instância de origem, ele concentrou, desembargador, em 2 pontos, nessa execução do programa social Viver Melhor no Meu Bairro, e tudo começou com a fiscalização do Ministério Público nesse programa social, Habitação Social, em parceria com o Poder Judiciário. Um programa legítimo, fiscalizado, inclusive, pelo Poder Judiciário. Eu até parabenizo as ações do Poder Judiciário local, que deu uma destinação útil a essas madeiras que foram apreendidas. 30 casas, desembargadores. 30 casas. Então, isso em 2016. Então, com relação ao último fundamento, a logomarca de gestão, no meu entender, também não houve massificação a ponto de violar o artigo 37, parágrafo 1º
da Constituição Federal e das regras de direito eleitoral que poderiam colocar o recorrido numa situação de vantagem, né? Então, eu também, nesse caso, afasto tal irregularidade. E concluo meu voto, eminente relator, pedindo vênia ao vosso posicionamento e dos que o acompanharam, para acompanhar a divergência deflagrada pelo Dr. Jackson Coutinho, mantendo integralmente a sentença de origem e, no caso, se a pena mais adequada, no meu entender, é a pena de multa. A cassação, entendo como uma medida descabida para o caso em concreto, com todas as vênias a quem defende ou fundamenta em sentido contrário, obviamente. É como voto, senhor presidente. O voto é doutor Fábio Henrique. Excelência, o caso é de fato muito complexo, tanto que tivemos, acho que até agora, 3 votos diferentes um do outro, né? Então, eu pretendo fazer vista desses autos. O doutor Pelé, eu não sei se eu tenho que entregar essa vista até a quinta-feira, quando é a última sessão do doutor Peleja. Ou 10 dias. Se tiver, não, mas se tiver também. Doutor Fábio, o senhor me permite só fazer um balanço do que aconteceu aqui? Pois não. O senhor me dá essa possibilidade? Sim, claro, pois não, por favor. Fazer, o que aconteceu aqui até agora? Falta o voto do senhor, né? E do presidente. Eu só queria fazer um balanceamento, né? Não é nem balanceamento, não, balanço. Então, em relação à logomarca, eu entendi que estava caracterizada a infringência, mas o desembargador Sebastião e os dois, tá 3. Então, 3-2. Tá? Em relação à publicidade institucional, não obstante, não só fazer uma ponderação, que a Corte tem entendido que essas publicidades, mesmo se elas não estiverem explícitas na página principal, ela já caracteriza a infringência. A Corte é pacífica em relação a isso. Tá? Mas em relação à publicidade institucional, 2 votos. Né? São 2 votos e o resto contrário. Tá? Então, estaria 3-2. Né? Em relação à habitação social em parceria com o Poder Judiciário, né, o senhor relativizou, entende que não caracterizou, porque foi uma situação, doação. Então, está 3-2. Em relação a Viver Melhor Meu Bike, ele fez um apontamento. O que aconteceu? No processo de Várzea Grande, o último que nós julgamos, o que nós entendemos? Não é que não havia autorização específica. Não, específica não havia mesmo. Mas qual que aconteceu naquele processo lá? Aconteceu o seguinte, olha, como eram serviços que já eram prestados e já havia autorização das pastas e orçamento, então entendeu que era suficiente. Eu tinha um entendimento, devo confessar até que fui traído na época, até comentei com o desembargador, na época meu posicionamento era mais restritivo, né, mas a Corte foi, de qualquer jeito, foi por maioria ou unanimidade, né? Mas assim, então houve uma relativização nesse sentido, uma mudança de entendimento, que se houver a previsão normativa, ainda que não seja genérico, mas que haja uma previsão orçamentária dentro daquelas pastas de serviços sociais, corte de cabelo igual houve, então naquele processo, né, houve essa decisão. Então, os doutores eles pontuam que há de haver aplicação para esse processo também. Eu creio que até para uma questão de isonomia. Né? Eu acho que aqui, felizmente ou infelizmente, nós estamos amarrados. Só fazer esse balanceamento aqui, porque é um processo, doutor, um tempo já que nós estamos pelejando com ele aqui. Então, eu acho que merecia essas pontuações. Gostaria de pontuar também que doutor Fábio, nesse caso aqui, Itiquira tem aproximadamente 8.332 eleitores. Tá? Neste caso aqui, nesse programa social aí, tem-se no processo provado que foram atendidas mais ou menos de 30 a 50 pessoas. Que isso quer dizer que não dá nem 6,
alguma coisa, 46%, em relação ao eleitorado de atendimentos, entendeu? Então, assim, eu entendi que isso não foi capaz de atingir não teve potencial para desbalancear, vamos dizer assim, como usando a palavra do Pelejo, na legislatura. na votação, você entendeu? Então, esse foi o meu entendimento, que cabe uma reprimenda de multa, assim como foi determinado na primeira instância. Tá? Senhor presidente, só uma questão de fato desse item é que não houve despesa. O ponto fundamental de não ter a lei específica, fiz a consulta no município novamente essa semana, não houve um gasto sequer, então não havia necessidade. Como o doutor Sebastião pontuou no voto, eram voluntários, como foi o caso desse cabeleireiro que estava cumprindo pena. E os outros exercícios também, é tudo voluntário. Então, quando se fala da despesa e não ter lei, é porque mesmo se tivesse que fazer uma lei, ela não tinha a despesa. Ok. Doutor Fábio, o senhor está com vista, então? Pois não. E o senhor pediu vista, né? É isso? Pedi vista, tá, exatamente. Eu vou aguardar. Senhor presidente, aí eu queria fazer uma ponderação. Eu estou 10 dias aqui e eu marquei a passagem de volta para amanhã e com retorno na terça de tarde. E aí eu gostaria de ponderar se pudesse, então, ser trazido na quinta próxima, porque eu realmente preciso estar em Porto Alegre, tem um julgamento quinta-feira lá. Regimentalmente, doutor, é o seguinte, ele tem prazo de 10 dias pelo nosso Isso, regimento. perfeito. Aí eu deixar o talante do doutor Fábio, se ele tiver condições, caso contrário, e quiser utilizar... Não, eu tenho condições de devolver na quinta, eu acredito, Nesta que eu quinta. tenho condições de fazer a leitura de todos os votos e argumentos do processo e devolver na quinta-feira. Eu já vou adiantando também que eu vou pedir vista. Viu? Então, para questão de preparação de Vossa Excelência, eu também quero analisar essa situação mais a fundo. De qualquer maneira, independente do voto que vier do doutor Fábio, eu vou querer depois... Tá, só para saber... Mas eu acho que eu tenho que resolver com o pessoal da secretaria. Eu consigo sair com os autos hoje do TRE, né? Para poder... Mas, Excelência, eu não gostaria de insistir no pedido eu realmente tenho sessão em Porto Alegre, no TRE de Porto Alegre. Sim, doutor. Pois não. Mas Vossa Excelência está querendo para que dia, então? Eu marquei passagem de retorno para cá na terça-feira. Então seria na outra quinta. O senhor gostaria... ele tem 10 dias. Então, na verdade, o senhor... Isso. Na outra. Sim. Melhor. Agora que eu entendi. Pronto. Tá? Tanto melhor. Que o senhor falou quinta, eu estava achando que era nessa. Eu achei que fosse nessa quinta próxima. Não. Desculpa. Daqui a 9 dias. Tá bom. Eu agradeço muito, porque realmente eu tenho 2 sessões no TRE de Porto Alegre na quinta. Certo. Não, é um prazo, é um prazo folgado. É o prazo, na verdade, regimental de 10 dias, né? Daquele lá dão 9 ou 10 dias. Desembargador, eu já aproveito e peço desculpa, porque eu sei que o doutor Pelejo gostaria muito de estar presente, mas realmente agradeço também e faço já a minha despedida para Vossa Excelência, em que pese que esse processo, assim, eu queria muito que o senhor mudasse o seu voto, mas a sua passagem aqui pelo tribunal foi brilhante. E deixou um legado de processo eleitoral que a gente cada vez mais incentiva que Vossa Excelência continue a escrever nos seus livros aí os incidentes processuais nessa justiça especializada. Muito obrigado. Ok. Então fica adiada a conclusão em razão do pedido de vista do Dr. Fábio Fioreza. Em mesa, qual que seria? Agora a sequência normal, né? Sequência normal. Tá. Doutor Fábio Henrique, Vossa Excelência é relator do 2.2, o processo 26798. É uma prestação de contas, partido político, Partido Social Democrático, PSD de Mato Grosso, eleições de 2016. O requerente é o Diretório Regional do Partido Social Democrático, PSD Mato Grosso. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Pois não, presidente, obrigado. Estou abrindo aqui o relatório.
Colegas, trata-se de prestação de contas de partido político relativas às eleições de 2016 do Partido Social Democrático, Diretório Regional em Mato Grosso, nos termos da Lei nº 9.504, Resolução TSE 23463. A agremiação estadual declarou receitas totais de R$ 250.257,10, sendo as despesas de campanha no mesmo valor, conforme extrato final constante às folhas 24. A CCIA apresentou o relatório preliminar para a expedição de diligências. Devidamente intimado, o partido requerente apresentou manifestação e documentos. CCA então emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas nos itens 5 e 8, além de impropriedades formais apontadas nos itens 1, 11 e 16 do parecer. Opinou a CCA também pela necessidade de devolução ao erário do valor de R$ 675, relativo à utilização de recursos do fundo partidário que restaram sem comprovação regular, despesa sem a respectiva nota fiscal. A douta PRE, de maneira distinta, opinou pela aprovação com ressalvas das contas, manifestando também pela devolução do valor de R$ 675 ao Tesouro Nacional. Esse é o relatório, colegas. Procuradora? Está mantido, retorna a palavra, senhor relator. As prestações de contas dos partidos políticos relativas às eleições municipais de 2016 são regidas pelas disposições constantes na Resolução TSE nº 23463. Conforme relatado, a CCE inicialmente acho que meu computador travou. Mas, basicamente, Excelência, o meu voto é no sentido de acolher o parecer ministerial, aprovando com ressalvas as contas do partido e determinando a devolução desse valor de R$ 675. Em tese, algum voto em sentido contrário, já foi especificado, né, que ele está acompanhando o parecer. Sim. Eu tive acesso ao voto. Conseguiu ver até o final. Né? Algum voto em sentido contrário, Minas Pai? Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Social Democrático, PSD de Mato Grosso, referente às eleições de 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, Vossa Excelência é o relator do 2.3, processo 29.937. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo vereador, Sinop, 22ª eleitoral, eleições de 2016. Recorrente, Dilmair Galegaro. Vossa Excelência, o relator está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dilmair Galegaro, candidato ao cargo de vereador no município de Sinop, em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas a prestação de contas da campanha referente às eleições de 2016, bem como determinou que o candidato promova devolução de R$ 4.200, referentes a despesas pagas com recursos do fundo partidário, não comprovadas. Em série recursal, o recorrente aduz que apresentou em tempo hábil os documentos que comprovam os gastos com os recursos do fundo partidário e aponta as falhas onde constam as devidas comprovações. Alega ainda que o valor de R$ 4.200, considerado como irregular, mostra-se inexpressivo em relação ao valor global dos gastos na campanha. E tendo em vista o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, as contas alusivas devem ser aprovadas. Por fim, o recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença e, por via de consequência, seja aprovada com ou sem ressalva suas contas de campanha. Devidamente intimado, o parquê de primeiro grau deixou de apresentar as contrarrazões, opinando pela remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral ponderou pela reforma da sentença COP para aprovar com ressalvas as contas do recorrente. Procuradora? Mantido o parecer, retorna a palavra. Como anunciado no relatório, o recurso eleitoral foi interposto por Dilmar Galegaro, candidato a vereador no município de Sinop.
Observa-se que a sentença recorrida desaprovou as contas do candidato embasada em uma única irregularidade: a ausência de documentos hábeis a comprovar a correta utilização dos recursos provenientes do fundo partidário. Compulsando os autos, é possível constatar que os documentos comprobatórios das despesas pagas com recursos provenientes do fundo partidário já haviam sido devidamente apresentadas em primeira instância, porém escaparam ao crivo da análise técnica realizada. Vejamos, 3 são as despesas realizadas com recursos do fundo partidário, cuja comprovação é questionada. A primeira delas diz respeito à contratação de serviços de carro de som no valor de R$3.000, cujo fornecedor é Sirlene Koraleski. O gasto está comprovado com o contrato apresentado às folhas 163, bem como por meio do extrato bancário, folha 113, onde se demonstra a compensação do cheque 850.006 no mesmo valor do contrato de R$3.000. Para complementar a documentação apresentada em primeiro grau, o recorrente juntou, em grau recursal, cópia da cártula que realizou o pagamento, folhas 254, bem como recibo eleitoral emitido pelo fornecedor, folha 270. A segunda e terceira despesas questionadas diz respeito à prestação de serviço do cabo eleitoral, realizadas por Alba Adriana Costa e Edson Alves de Carvalho, no valor de R$600 cada. Os contratos firmados com os prestadores de serviço foram apresentados em primeiro grau, folhas 166 e 168. E os pagamentos foram efetivados via DOC identificado, conforme pode ser aferido no extrato bancário apresentado também em primeiro grau, a folha 112. Apenas para complementar a documentação apresentada, o recorrente juntou em grau recursal a cópia dos recibos eleitorais emitidos pelos fornecedores. Para melhor visualização, apresenta a seguinte tabela que demonstra a localização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas pelos recursos públicos advindos do fundo partidário. Eu apresento, então, a tabela totalizando R$4.200. Apenas para que não reste qualquer dúvida a respeito dos documentos apresentados em grau recursal pelo recorrente, pontua que esse tribunal tem firmado entendimento que novos documentos serão conhecidos na fase recursal somente se visarem complementar ou esclarecer fato ou documento apresentados pelo candidato em momento anterior. Tendo em vista que a cópia do cheque e os recibos de pagamento apenas complementam os contratos firmados e já apresentados na instância de origem, bem como esclarece os extratos bancários da movimentação financeira declarada na prestação de contas, não há que se cogitar em supressão de instância. Aí eu transcrevo aqui um aresto. Ademais, por entender que foram todos os gastos devidamente comprovados na instância de origem, e sendo essa a irregularidade cogitada na sentença guerreada, não há qualquer apontamento de ressalva a ser realizada nas contas prestadas. Sendo assim, diante do exposto, em parcial consonância, estou dando parcial porque o Ministério Público opina pela aprovação com ressalva, mas eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença a qual e julgar aprovadas as contas de Dilmair Galegaro, referentes às eleições de 2016. Como vota, senhor presidente? Aprova sem ressalvas. Sem ressalvas. Como vota doutor Sebastião Monteiro? Relator. Doutor Fábio Henrique? Com relator. Doutor Jackson Coleta Coutinho? Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Antônio Peleja? O relator. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para fins de aprovar as contas de campanha de Dilmair Galegaro nos termos do voto do doutor relator em parcial consonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, Vossa Excelência 2.4, processo 5106, é o relator desses autos. Prestação de contas, partidos políticos, prestação de contas, exercício financeiro, ano 2016, Partido Social Democrata Cristão, PSDC de Mato Grosso. Requerente, como dito, é o PSDC, também requerente Josmar Oliveira Alderete e outros. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. O presidente, prestação de contas anual, partidária, exercício 2016, identificou-se de início a ausência do balanço patrimonial demonstrativo do resultado do exercício para a necessária publicação diária da Justiça, procedeu-se à intimação do partido, foram publicados os editais, não houve impugnação às contas, os autos foram remetidos à CCIA, houve a expedição de relatório técnico preliminar, que constatou inúmeras irregularidades, incompletude de documentos, e o partido e os responsáveis foram intimados para a apresentação de esclarecimentos e documentos ausentes. No prazo de 20 dias, houve pedido de dilação pela ausência do contador responsável, foi deferida,
Mas houve transcurso em Albis, o partido não cumpriu o que houvera sido solicitado. As folhas 7886 apresentou-se um relatório técnico de exames pela realização de nova diligência para a agremiação, afastando apenas o parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente mantido pelo partido políticos. Expedida a intimação, o prestador de contas novamente permaneceu-se inerte. A CCA, então, ela emitiu um parecer pela desaprovação por inúmeras irregularidades. A ausência de livros contábeis, a ausência de comprovante de remessa à Receita Federal de escrituração contábil, são inúmeras irregularidades que serão destrinchadas no voto. A unidade técnica constatou ainda a ausência de registro de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário. A Procuradoria Regional Eleitoral solicitou intimação pessoal do presidente e tesoureiro para regularização da representação. O partido permaneceu, as folhas 11 informou que o partido permaneceu inativo pelo período de 24 de setembro de 2016 a 1º de abril de 2018, de acordo com o Sistema de Gerenciamento de Informações. Intimados, os responsáveis solicitaram dilação de 15 dias requerida pelo presidente. E então a comissão provisória do partido atravessou uma petição esclarecendo que os atuais dirigentes assumiram a direção do partido somente em 4 de abril. E o processo de transição foi atribulado com a intervenção do Diretório Nacional. E ele pontua o seguinte, que esses apontamentos foram lançados no relatório técnico somente podem ser respondidos pelos responsáveis à época, haja vista que não forneceram nenhuma documentação aos novos dirigentes. Então, ele pugna para que seja considerada a ausência de movimentação e o não recebimento de recursos do fundo partidário para que as contas sejam aprovadas ou se reprovadas pela inaplicabilidade de sanção à agremiação. Consonância com o parecer técnico conclusivo, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e mesmo com as sucessivas intimações, os responsáveis limitaram-se a informar a impossibilidade de apresentar os documentos solicitados o relatório, senhor presidente. Agora. Deixa eu só... É a manifestação ministerial no sentido de manutenção pela desaprovação das contas, ratificando o consignado pelo órgão técnico, né, da CCIA. Torna a palavra, senhor relator. Eu começo ao final da página 2, que houve apenas a transcrição ali da norma que regulamenta a espécie. Pontua-se que houve sucessivas intimações ao partido e a seus responsáveis, não houve esclarecimentos compatíveis, são diversas irregularidades, ausência de livro contábil ou razão, é uma situação grave, porque essas peças são essenciais, isso já é de molde à desaprovação das contas. A ausência de documentos de comprovante remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital também impõe a reprovação. A ausência de parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal, se houver, sobre as respectivas contas. Aqui eu faço apenas o apontamento de uma ressalva. A ausência de extratos bancários específicos relativos às contas destinadas à movimentação de recursos de fundo partidário, doações de campanha, recursos destinados a programa de proteção e difusão da participação política das mulheres. Irregularidade é de ordem grave. É o caso de reprovação também. A ausência de documentos fiscais que comprovem a efetivação de gastos realizados com recursos do fundo partidário. Em relação a essa, não existindo indícios relativos ao exercício financeiro anterior e não há como comprovar não houve a comprovação da existência desse recurso, eu faço o apontamento. Apresentação de cópia da GRU relativa ao montante recolhido a título de recebimento de recursos financeiros de origem não identificada e recursos provenientes de fontes vedadas, se ocorreu esse fato no exercício anterior. O que aconteceu? Eu deixo de acolher também que não há dúvida que recebimento de recursos de origem não identificada, ele sujeita o órgão partidário ao recolhimento no montante ao Tesouro Nacional. Mas aqui não há notícias nesses autos dessa imposição, não há como haver uma pressuposição nesse sentido. Então, deixa eu colher esse apontamento. Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional habilitado, ela não foi sanada, eu mantenho o apontamento, mas anoto uma ressalva.
em relação a esse tópico. Notas explicativas do inciso 22 do artigo em questão, as demonstrações constábeis serão complementadas por notas explicativas quando for o caso. Na situação que se verifique a inexistência deste modo, entendo sua ausência absorvida nas especificidades dos apontamentos, sendo aqui um conceito abstrato, de modo que registra apenas uma ressalva ante a não observância do partido às regras contábeis. A ausência de procuração referente ao presidente e ao tesoureiro, em relação a esse tema, eu não houve prejuízo à prestação de contas, tampouco identifica irregularidade. Então, afasta esse apontamento, houve apreciação correta das contas. Tá? Ausência de manifestação de apresentação dos recibos, doações e mais documentos comprobatórios referentes à cessão de bens e serviços e aos valores praticados pelo mercado em relação ao aluguel de salas comerciais, eu pontuo que se trata de uma irregularidade meramente formal, tá? Porque houve as declarações estimadas em dinheiro no exercício de 2016. Em relação a Antônio Gonçalves de Oliveira, uma divergência do CPF, também eu entendi que houve um erro material. Agora, a questão é o seguinte: quanto aos bens e serviços doados, eles devem corresponder ao produto próprio do serviço ou atividade econômica do doador ou integrar o patrimônio. E o que aconteceu aqui? A ausência de provas da propriedade em relação ao bem imóvel. E também não houve a menção dos gastos de energia. Então, a irregularidade é grave também, mesmo em face à ausência de esclarecimento dessas situações. Tá? A ausência de recibos eleitorais nesse aspecto. Então, considerei também como irregularidade insanável. Senhor presidente, houve mais uma outra irregularidade aqui, consistente em peças constábeis e demonstrativos sem qualquer registro, não havendo demonstração quanto às despesas decorrentes de atividades partidárias, manutenção da sede da agremiação, água, luz ou telefone. Tá? Essa falta de informações não deixou do caminho, senão reconhecer indício de omissão de gastos. Tá? Também é uma irregularidade grave. Por todas essas irregularidades, senhor presidente, eu voto pela desaprovação das contas anuais do Partido Social Democrata Cristão, Diretório Regional, relativo ao exercício 2016, imponho o prazo de 4 meses de suspensão para o recebimento das cotas do fundo partidário. E oficio ao Conselho Regional de Contabilidade quanto àquela questão do contador, tá, para saber em relação ao registro. Senhor presidente, é como vota? Como vota, doutor Luiz Bortolucci? Relator. Por Sebastião Monteiro. Acompanho. Fábio Henrique. Com relator. Doutor Jacques Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Social Democrata Cristão, PSDC, Mato Grosso, referentes ao exercício 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 2.5 é o processo 2394, recurso eleitoral, processo administrativo, alistamento eleitoral, duplicidade ou pluralidade, 46ª Zona Eleitoral, Rondonópolis, recorrente Lúcio Rodrigues Moura, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Antônio Peleja é o relator e com a palavra. Presidente, recorrente Lúcio Rodrigues Moura, recurso em procedimento administrativo. Esse é o processo administrativo duplicidade e alistamento eleitoral, processo 2304. O que aconteceu aqui, em suma, foi que o sistema ele identificou uma duplicidade em relação a 2 eleitores, o Lúcio Rodrigues Moura e o Christian Rodrigues Moura. Tá? E eles são irmãos. O que acontece? Ele fala, o Lúcio, que é eleitor, mas está morando no Pará. Em relação ao Christian, que é o irmão, está no exterior e ele não sabe o paradeiro do irmão. E eles poderiam ter regularizado isso administrativamente na sede do cartório. Então, assim, o sistema ele identificou a duplicidade em relação às digitais. Então, o sistema pegou. Então, foi para o esclarecimento, deu duplicidade. O Ministério Público se manifestou por uma primeira vez, ele se manifestou pela não ocorrência da duplicidade, porque entendeu, assim como o cartorário, que houve um erro do sistema, mas o outro promotor que oficiou
Tá? E assim como o juiz, ele pediu a informação à perícia da Politec. Tá? E a Politec ela elaborou essa perícia e está nos autos. O que acontece? Essa perícia ela concluiu pela coincidência entre os desenhos das digitais, tendo sido todas as impressões digitais produzidas pela mesma pessoa. Então, ele, em alegações finais, pontua que não... no recurso ele pontua que não pode ser prejudicado, pois seu irmão nem votou nas últimas eleições, ou seja, se fosse candidato... Se fosse caso de duplicidade, ao menos ocorreria duplicidade de votos, que não ocorreu. Ele pugna pelo provimento do recurso, o recorrido manifesta pelo desprovimento, a Procuradoria Regional pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Só queria pontuar uma questão que não apenas houve a coincidência de digitais, mas também das fotos, né? O que afastaria a possibilidade de ocorrência de falha, porque a captura da imagem do eleitor acontece no momento do atendimento, através desse equipamento fotográfico próprio. Então, ela é vinculada à inscrição eleitoral. Então, além da coincidência digitais, houve também das fotos. Então, mantém o parecer no sentido de desprovimento do recurso. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, nesse parte, se me permite ser mais sucinto, claro. Eu coloco que os fatos falam mais do que argumentos. A perícia foi conclusiva. Tá? Coincidência entre os desenhos das digitais, tendo sido todas as impressões produzidas pela mesma pessoa. E ele fala o seguinte, que houve um equívoco do sistema, ela não foi comprovado, e o fato de haver coincidência física no documento fotográfico, porque são duas fotos com a mesma pessoa, inclusive com a vestimenta diferente. Então, quando esses fatos não há, assim, ao meu sentido, não há argumentos, tá? Houve a duplicidade, e ele poderia ter regularizado, mas houve a duplicidade em conteste, e essa consideração conheço uma desproveito de recurso, também mantendo a determinação da juíza eleitoral para extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público Eleitoral para apurar a caracterização do crime. É como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Debatedor Sebastião Barbosa. Como o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda a relatoria, doutor Antônio Peleja, 2.6, é o processo 2833, recurso eleitoral, reclamação, folga compensatória, mesários, eleições de 2018, 30ª zona eleitoral, Água Boa. Quem recorre aqui é a Prefeitura Municipal de Água Boa. E quem é recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator. Presidente, sendo sucinto, o que aconteceu? De... Os mesários trabalharam nas eleições e fazem jus a um dia de folga compensatória. E houve ali, por parte da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Educação, né, que esses mesários eram professores, eram servidores, eles não houve um consenso de quanto que eles iriam tirar essas folgas compensatórias. Né? Houve a decisão do juiz, né, e os autos vieram para esse segundo grau de jurisdição. É o relatório. Eu já percebi que acho que entendeu que é meramente individual, né? Tá. Então, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu confesso que eu poderia até julgar monocraticamente, eu já tinha feito uma preliminar de intempestividade, tá? Ficou claro aqui que o prazo sobejou e muito. Houve a decisão, mas o recurso ele é intempestivo, portanto, não conheço do recurso. Não conhecendo o recurso, né? Se eu entendi bem, eu não voto nisso aqui, mas se eu entendi bem, é a prefeitura que na época questionou ao juízo sobre qual o período que ele daria para o gozo daquelas compensatórias? Ela não deixa se o servidor escolher a data. Então o juiz até que ele... aí ela impôs. Aí o juiz, até que ele pontou o seguinte, não, vamos ter uma conversação, o Ministério Público entrou no meio para tentar resolver a situação. E aí, como eles não resolveram, e o prefeito, a secretaria municipal, ela queria colocar a data ao alvedrio dela, da administração. Entendi. E ela fala o seguinte, olha, mas são muitos servidores, podem viabilizar a administração e tal. E uma juiz, ele proferiu uma decisão e não houve Bom, de qualquer maneira, Vossa Excelência não está conhecendo porque está entendendo como intempestivo, não é isso? Exato. Tá. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares?
Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso interposto nos termos do voto do doutor relator. Dr. Jackson Coutinho, 1.2 PJE 0601-457. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Elias do Nascimento Gali. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Trata-se de prestação de contas de Elias do Nascimento Gali, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar para expedição de diligências, detectou irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou manifestação conforme ID 965472. Em 7 de 1 de 2009, o requerente juntou novos documentos, os quais foram devidamente analisados pela unidade técnica. A CCIA, após realizar procedimentos de análise, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em apreço em razão das seguintes irregularidades. 1. Descumprimento contra a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido. 2. Houve arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária, contrariando o disposto no artigo 3º, inciso 3 da Resolução 23.553, valor estimável em dinheiro, referente à doação de honorários advocatícios. E item 3, doação recebida em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época. Item 4, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, sem o detalhamento adequado. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação do candidato para esclarecimento de irregularidades declinadas no item 2. Uma vez intimado, o requerente deixou transcorrer em habeas. Em segundo parecer, a PRE manifestou pela desaprovação das contas. Posteriormente, foi juntado novos documentos ao relatório. Procuradora? Mantido o parecer, retorna a palavra. Inicialmente, cumpre destacar que, após a emissão do segundo parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, o candidato juntou novos documentos. Importante salientar que fora dada a oportunidade de manifestação ao requerente, sendo que deixou transcorrer em habeas o prazo, conforme certidão ID 1548722. Ademais, nos termos do expressamente previsto no artigo 72, parágrafo 1º, as diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 dias contados da intimação, sob pena de preclusão. Isso porque a prestação de contas assumiu caráter jurisdicional, com a inclusão da Lei 12.034/2009, dos parágrafos 5º, 6º e 7º, ao artigo 30 da Lei 9.504, o que implica em obrigação do cumprimento dos prazos sob pena de preclusão. Destaco que a jurisprudência dessa Corte está sedimentada no sentido de inadmissão de documentos apresentados após o parecer conclusivo, especialmente quando a nova documentação é vasta e exige nova análise pelo órgão técnico, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. No mesmo sentido, é o entendimento da SE, precedentes da prestação de contas 131455, Brasília, Distrito Federal. Feitas essas considerações, passo a análise das contas propriamente dita. Aqui, na verdade, eu vou otimizar, ou eu estou desaprovando as contas, tá? Por conta da doação dos honorários advocatícios. O candidato, ele informou que ele não havia informado o valor de R$3.000. Aí, quando foi pedido para ele justificar, ele trouxe um contrato de R$5.000. E aí nós intimamos eles para manifestar o porquê da diferença e ele não se manifestou. Então, estou entendendo que houve omissão dos gastos de campanha e, por conta disso, eu estou desaprovando as contas, em consonância com o parecer ministerial. Nota, doutor desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Antônio Peleja. De acordo. Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, relator,
do 1.3 PJE 0601-683, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual da eleição de 2018, requerente Aparecida das Dores Godinho. Vossa Excelência, com o relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Aparecida das Dores Godinho, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, de Mato Grosso, nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 754672, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação da requerente. Devidamente intimada, a candidata deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado, consoante se verifica na certidão do ID número 204-6622. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista que nenhuma das irregularidades constatadas foram sanadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas, haja vista o fato de que as irregularidades são de natureza grave, bem como pelo fato de que representam 75% dos recursos financeiros aplicados. É o breve relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Tido o parecer, retorna a palavra. Eu não sei se nós poderíamos adiantar. Eu faço análise, assim, minudentemente sobre a questão e, ao fim e ao cabo, eu estou a acompanhar o parecer ministerial para a desaprovação da conta e determinando que se recolha ao erário público R$6.000. Tá. E se puder ser assim, Tá. assim que vota. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, é o 1.4, PJE 0601-089, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, requerente Elias Alves Figueiredo Filho. Relator com a palavra. Chama a minha universitária aí para mim. Coloque esse aqui, né? O 4 aqui. Esse aqui, posso aqui agora, né? É esse? É. Sim. Perfeito. Pois é, agora. Obrigado, viu? Trata-se de prestação de contas apresentada por Elias Alves Figueiredo Filho, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Liberal nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 112.5222, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relator preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistência nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do requerente. Devidamente intimado, o candidato deixou transcorrer em habeas o prazo que lhe for assinalado. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista que nenhuma das irregularidades constatadas foram sanadas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria sugeriu a desaprovação das contas. É o relatório. Procuradora? Mantenho o parecer ministerial pela desaprovação das contas. Mantido, retorna a palavra. Deixa eu ver aqui.
Como disse, restaram identificadas as seguintes irregularidades. Item 1.2a. Ausência do extrato de prestação de contas devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade. Item 1.2c. Embora a resolução do TCE exija que os recursos do FEFC não utilizados sejam recolhidos ao Tesouro Nacional por meio da GRU, o candidato recolheu valores dessa natureza ao partido. Item 2.1. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio declarado pelo candidato por ocasião do registro da candidatura. Item 3.1. Foram declaradas doações diretas estimáveis em dinheiro realizadas pela candidata Gina Carlota Rocha Defante, mas não registrada na prestação de contas. Item 4.1. Não apresentação de documento fiscal apto a comprovar a regularidade de despesas realizadas com recursos do FEC. 5.1. Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores. 6.1. Divergência entre as informações constantes da prestação de contas e aquelas registradas nos extratos eletrônicos. No que se refere ao item 1.2a, a unidade técnica informou que o extrato da prestação de contas não foi devidamente assinado pelo candidato e nem mesmo pelo profissional de contabilidade. Ocorrência essa que, por si só, não enseja a reprovação das contas, pois se trata de mera irregularidade formal que não obsta a efetiva análise da contabilidade. E trago, nesse sentido, algum julgado e continuo. Já no item 1.2c, a CCE apontou que, a despeito do que dispõe a resolução do TSE 23.553 de 2017, o candidato recolheu os recursos não utilizados ao partido político mediante emissão de cheque. Logo, nota-se que o requerente agiu equivocadamente ao direcionar os recursos não utilizados ao FEC à agremiação partidária, pois, conforme determinação do artigo 53, parágrafo 5º da resolução do TSE, a que já me referi, os recursos dessa natureza devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional via guia de recolhimento da União. Deste modo, tendo em vista se tratar de recursos públicos, impõe-se determinar o recolhimento do montante de R$ 5,56 ao Tesouro Nacional, forma do artigo 53, parágrafo 5º da resolução supracitada. No que tange ao item 2.1, a unidade técnica assinalou que, embora o prestador de contas tenha utilizado em sua campanha veículo próprio da marca Ford, tipo F250, placa que declino aqui, tal bem não integra o patrimônio declarado por ocasião do registro da candidatura. Analisando detidamente a prestação de contas e também o registro de candidatura do requerente, verifica-se que, de fato, não foi registrado nenhum bem que corresponda ao veículo utilizado. Contudo, há o registro de um automóvel com a seguinte descrição: Ford F250, placas DSL 8444. Deste modo, constata-se que a única diferença existente entre o bem utilizado em campanha e aquele declarado no registro de candidatura é a ordem das letras na placa do carro, DLC para DSL. Divergência essa que revela a ocorrência de mero erro de digitação por ocasião da declaração de bens, pois a descrição constante da prestação de contas está de acordo com os documentos do veículo. Trata-se, portanto, de mera inconsistência material que não prejudica em nada a efetiva análise das contas. Quanto ao item 3.1, a auditoria técnica constatou que foram declaradas doações diretas estimáveis em dinheiro realizada pela candidata Gina Carlota Rocha Defante, mas não registrada na prestação de contas. A saber, as doações são as seguintes. Coloco aqui no importe de R$ 1.087,50. Ante o exposto, embora o candidato tenha registrado em sua contabilidade o recebimento de recurso total de R$ 15.443,91,
Em verdade, a soma dos recursos arrecadados é de R$ 16.531,41, pois houve omissão de receitas estimáveis em dinheiro no importe de R$ 1.087,50. Todavia, ainda que o requerente não tenha registrado o recebimento de tais receitas em sua contabilidade, foi possível identificá-las na prestação de contas da doadora, de modo que, conforme jurisprudência dessa Corte, a irregularidade em questão deve ser tida por meramente formal, pois não prejudicou a transparência e nem mesmo o controle do limite de gastos, dando ensejo apenas à anotação de ressalvas. Acerca do tema, essa é a jurisprudência dessa Corte que todos nós conhecemos. Peço vênia para não proceder à leitura. No que se refere ao item 4.1, a CCA apontou que a despesa contraída com a empresa Alto Posto Bulgrense Limitada no valor de R$ 123,50, 0,75%, e paga com recurso do FEC, não foi devidamente comprovada, haja vista que não foi apresentada a nota fiscal pertinente. Logo, por se tratar de utilização de recursos públicos para pagamento de despesas sem comprovação, outra alternativa não resta senão determinar o recolhimento do montante R$ 123,50 ao Tesouro Nacional. 5.1. A unidade técnica pontuou que o requerente contraiu despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$ 2.000, valor este que extrapola em R$ 801,11 o limite de 20% do total de gasto de campanha, que foi de R$ 5.994,44. Há de se reconhecer que a irregularidade em questão não macula as contas, tendo em vista se tratar de locação de um único veículo, bem como pelo fato de que a despesa foi devidamente comprovada e quitada com recurso de origem conhecida, de modo que foi respeitado o escopo da norma, que é o de evitar o desequilíbrio na disputa eleitoral e impedir que a realização dos gastos dessa natureza sirva de meio para encobrir a prática de ilícitos eleitorais. Nesse sentido, trago também jurisprudência dessa Corte. Além do mais, é imperioso reconhecer a inaplicabilidade da multa descrita no artigo 8º da resolução do TSE 23.573 de 2017, correspondente ao artigo 18b da Lei 9.504, de 97, haja vista que a irregularidade em questão diz respeito à extrapolação do limite de gastos com a alocação de veículos automotores, e essa sanção é aplicável apenas nos casos em que há a extrapolação do limite total de gasto de campanha. Nesse sentido, decidiu a ministra Rosa Maria Pires Weber. Aí trago também nesse sentido, peço vênia para não proceder à leitura, para otimizarmos o nosso tempo. E continuo. Por derradeiro, a CCIA apontou no item 6.1 a existência de divergência entre os dados constantes da contabilidade e aqueles registrados nos extratos bancários. Isso porque verificou-se na conta destinada ao recebimento de doações para a campanha a compensação de cheque número 850.001 no valor de R$ 20 e na conta aberta para a movimentação de recursos do FEFC o desconto do cheque 850.009 no valor de R$ 5,56, os quais não foram registrados na prestação de contas. Em que pese tal apontamento, há de se reconhecer que não há qualquer omissão de despesas, haja vista que os referidos cheques foram declarados e se prestaram ao recolhimento dos recursos não utilizados na campanha, consoante se verifica no ID 422, sendo que o de número 850.019 é pertinente ao item 1.2c e já foi discutido no voto, não havendo, portanto, qualquer irregularidade nesse ponto. Logo, é forçoso reconhecer que as inconsistências remanescentes com reflexos financeiros representam o percentual ínfimo de 5,92% nas receitas auferidas na campanha, que foram de R$ 16.531,41, bem como que, em sua maioria, são de natureza meramente formal e ainda
que não comprometem a regularidade das contas da campanha do requerente, dando aso apenas à anotação de ressalvas de sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Posto isto, em dissonância com o parecer, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Elias Alves Figueiredo Filho, relativas às eleições de 2018. E determino, como já disse, o recolhimento daquelas quantias, embora ínfimas, mas isso é de rigor fazê-lo, de R$ 5,56 e de R$ 123,50. É como voto, senhor presidente. Um voto em sentido contrário, Eminentes Pares. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, Vossa Excelência é relator do 1.5 PJE 0601-281. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente é Sidney de Souza. Vossa Excelência, com a palavra. Cargo deputado estadual, eleições de 2018, arrecadou R$ 37.504 e aplicou em campanha 37.476 do recurso arrecadado. Após o relatório preliminar, solicitaram-se esclarecimentos e diligências ao prestador em face de irregularidades, são várias que estão elencadas e à disposição de Vossas Excelências, mas eu voltarei a elas quando do voto. O prestador se manifestou, há parecer técnico conclusivo, esse parecer técnico conclusivo, ele entende em algumas situações a possibilidade de ressalvas, algumas ocorrências sanadas, esclarecidas, outras ocorrências não sanadas, e no mais manifesta pela desaprovação por algumas irregularidades. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta também pela desaprovação das contas e pugna pelo recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 4.480 é o relatório. Ouça, senhora procuradora. Mantém, parecer. Está mantido, retorna a palavra. Um minutinho, senhor presidente. Estou procurando aqui. Não tem? Senhor? Não tem parecer ministerial? Parece que o senhor disse que tem. Está mantido. Mantém. Mantenho. Mantém. É porque é a idade, é DNA, sabia? Então, senhor presidente, houve a juntada de documentos a posteriori e o tribunal ele já entende que não é possível, após a manifestação do Ministério Público, após a apresentação do parecer conclusivo, a juntada desses documentos. Então, eles não serão analisados. Em relação, analiso agora, primeiro, os aprovados com ressalvas. Sem ressalvas, né? Aprovação sem ressalvas, os itens 3, 4, 5, 9 e 11. Em relação ao item 1, que houve descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro, aplico uma ressalva nessa ocorrência. Em relação ao item 6, foram declaradas doações diretas realizadas por partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas, também aponho uma ressalva já ao entendimento correntio da Corte. Em relação ao item 10, contratação de imóvel pelo período de 1 mês, houve aqui uma dissintonia quanto ao período. Só que ele fala o seguinte, olha, mas já foi, apesar de ter sido, após a eleição, cerca de 10 dias, já foi declarado, já foi pago, eu aponho uma ressalva. Em relação ao item 14, despesas de aluguel e adesivo, valor de R$ 2.500 e R$ 2.460. Despesa com essas transferências não foram localizadas na conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nem em outras contas bancárias abertas. Segundo o órgão técnico contábil, a despesa com Cleiton de Souza foi retificada, mas resta em relação a Clemiron Pereira da Silva. Ele retificou o lançamento, deixando apenas o registro da despesa com cabo eleitoral no valor de R$ 400. Todavia, consta no extrato bancário 2 registros de pagamento ao prestador no valor de R$ 400 e R$ 100. Quanto a esse tópico,
essa ausência de registro de despesas, ela é falha de natureza grave, mas pela quantidade ínfima de 0,26% das despesas de campanha, eu aponho apenas uma ressalva. Agora, há 3 itens que redundam na desaprovação das contas de campanha, que é o item 2, o item 7 e o item 12. O item 2, que é justamente a ausência de documentos fiscais para comprovar a regularidade de gastos. E esses gastos foram efetuados com Fundo Especial de Financiamento de Campanha, valor de R$ 2.500. Então, não há como, é recurso público, ele não juntou a despesa, ele tem que ser penalizado. Tá? Nesse caso, nesse primeiro do Clemiron Pereira da Silva, houve a retificação, mas não houve uma manifestação referente às despesas com Cleiton de Souza microempresa. Porém, constatou-se que houve a exclusão do registro da despesa de R$ 2.400. Permaneceu, entretanto, o apontamento quanto aos gastos com publicidade por adesivos sem comprovação, em nome de fornecedor Cleiton de Souza, no valor de R$ 4.380, e a omissão é de 18,25% do total de recursos aplicados. Essa irregularidade, ela induz na desaprovação das contas. Item 7. No confronto com as notas fiscais eletrônicas, a omissão de despesa contra Cleiton de Souza, CNPJ demonstrado no valor de R$ 6.160. A examinadora ressalta que a despesa se refere à nota fiscal 1727. Nesse ponto, o prestador não apresentou a documentação reclamada pela área técnica contábil, não esclareceu as omissões, assim a irregularidade não foi sanada. O montante é de 14,86%, dos recursos empregados não há como se aplicar a razoabilidade. Quanto ao item 8, constam transações do extrato bancário da conta em referência, mas não registradas na prestação de contas, conforme a CCIA. Os gastos irregulares sem registro na prestação de contas, o montante de R$ 8.110 decorre das transferências entre as contas do mesmo banco, no valor já apontado de R$ 6.160, em nome de Cleiton de Souza, e compensação quanto ao cheque 85 final 04, valor de R$ 1.950. O candidato pontua que sanou a irregularidade, mas, em que pese a arguição, as despesas foram pagas consoante atesta o extrato bancário e não foram registradas na prestação de contas. É certo que o pagamento transitou na conta bancária do candidato, porém não foi registrado na prestação de contas, então há a irregularidade, a pendência da regularização de tal registro, que ofende o artigo 56, inciso 1, a linha G, e inciso 2, a linha C da Resolução de Prestação de Contas, 2017. Então, desaprovação quanto a essa conta. Quanto à despesa com a empresa de Cleiton de Souza, o montante é R$ 17.190, mas nos extratos bancários foi pago à empresa R$ 15.350. Tá? Essa omissão de informações relativa ao registro integral da movimentação financeira de campanha constitui falha grave, que enseja a desaprovação das contas. Com essas considerações, em consonância com os pareceres técnico, contábil e ministerial, desaprova as contas de Sidney de Souza, candidato ao deputado estadual eleições 2018, em face das irregularidades constantes dos itens 2, 7 e 12 do parecer técnico contábil. Determina o recolhimento da importância de R$ 4.480 ao Tesouro Nacional, em razão da não comprovação das despesas com aplicação de recursos decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como voto, senhor presidente? Acompanhando o parecer contábil e ministerial pela desaprovação das contas. Doutor Luiz Bortolucci. Doutor. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Saxon Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro. É o último da pauta judicial. Depois temos só uma questão administrativa. É o 1.6 PJE 0601-535. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente José do Carmo de Moraes Arruda. Vossa Excelência, relator com a palavra. Trata-se de processo de contas
do candidato pelo PMN ao cargo de deputado estadual, eleições 2018. A CCIA ponderou pela intimação do candidato para complementar a documentação auditada. Antes, o candidato foi intimado para constituir advogado e juntar respectivo instrumento de procuração, visando regularizar sua representação processual. Fora juntado o mandato, em que pese a juntada do mandato, o candidato não respondeu às diligências do órgão técnico. Em análise conclusiva, a CCIA opinou pela desaprovação das contas e devolução ao erário da importância de R$ 14.998. No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que pugna pela desaprovação das contas e recolhimento ao Tesouro Nacional do total dos recursos públicos mencionados. É o relatório, senhor presidente. Procuradora? Mantenho o parecer. Está mantido, retorna a palavra. Senhor presidente, vou resumir aqui, faço só a leitura vou poupá-los aqui da leitura integral. Estou acompanhando tanto o relatório conclusivo da CCIA e o parecer do Ministério Público. Faço só o registro das inúmeras irregularidades que foram apontadas pelo órgão técnico e endossadas pelo Ministério Público. A ausência de comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativa aos recursos do fundo partidário, a ausência de comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanhas relativas a outros recursos, a ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do fundo partidário na ordem de R$ 9.300, a autorização do órgão nacional de direção partidária na hipótese de assunção de dívida pelo partido político mediante acordo expressamente formalizado, bem como do cronograma de pagamento e quitação. O candidato não se manifestou sobre nenhuma das mencionadas irregularidades, razão porque as mantém. Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas. Existência de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, sessões e publicidade com carros de som. Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações extraídas da base de dados da Secretaria de Receita Federal. Gastos no valor total de R$ 800 efetuados com 3 cheques, R$ 200, R$ 300, sem respectivos lançamentos na prestação de contas, que correspondem a 5% da arrecadação da campanha irregularidade que as mantenho. E aqui eu discrimino aqui que, se somadas as irregularidades relatadas acima, R$ 9.300, tem-se o valor de R$ 10.100 com as que eu acabei de apontar. Contudo, considerando que o candidato movimentou recursos públicos nessa específica conta bancária, no total de R$ 10.000, deve devolver com relação ao item o equivalente a R$ 700. Realização, outra irregularidade, realização de despesas não comprovadas por documentos idôneos na ordem de R$ 4.998, com recursos provenientes do fundo partidário, mantenho também a irregularidade. Aqui, divergências de valores das sobras financeiras de campanha, em descumprimento do disposto do artigo 53, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da resolução do TSE de 2017, também mantenho a irregularidade. Afasto aí a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e voto pela desaprovação das contas de José do Carmo de Moraes Arruda. Determino ainda, com suporte no relatório técnico, parecer ministerial, o recolhimento ao Tesouro Nacional, o valor de R$ 14.998, face à utilização indevida de recursos públicos relatados no item 1.2G, 5.3.1 e 5.3.2. É como voto, senhor presidente? Está desaprovando, né? Sim. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Temos apenas uma questão administrativa que refere-se à designação de juiz eleitoral para a 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres. Esse é o 1.8, é o PJE 06000386. Aqui eu sou o relator
E, no caso, trata-se de indicação para funcionar como juiz eleitoral na aludida Zona Eleitoral de Barra do Bugres. 2 magistrados se inscreveram, o doutor Aron Olímpio Pereira e o doutor Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Pela classificação, utilizando os critérios, né, das nossas resoluções atinentes à matéria, o doutor Aron teve a dispensa da sua jurisdição em 17 de setembro de 2017. E o doutor Silvio Mendonça Ribeiro Filho, a sua dispensa se deu em 28 de setembro de 2019, de forma que, pelos critérios da resolução, o doutor Aron Olímpio Pereira é o juiz que estou indicando aqui nesse voto para jurisdicionar a Zona Eleitoral de Barra do Bugres, a 13ª Zona Eleitoral. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? Então, o tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Aron Olímpio Pereira para jurisdicionar a 13ª Zona Eleitoral, sediada no município de Barra do Bugres, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício com efeitos a partir de 7/11/2019. Nada mais havendo, fica encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Até quinta, se Deus quiser. Tenham todos um bom dia.